This is getting more unusual by the minute. I can't even lock down where in the galaxy we are, or if we are even in our own galaxy. O poder que Baylan Skoll buscava foi revelado, ele tem a ver com os deuses de mortes, e neste vídeo aqui nós vamos falar tudo sobre essas entidades que são familiares para quem assistiu Clone Wars, mas para boa grande maioria que só assistiu a Ahsoka e só assiste as produções live actions, deve estar um pouquinho perdida, então a gente veio para esclarecer as principais dúvidas e também, é claro, dar aquela teorizada no final. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é mais um vídeo de Ahsoka. Eu falei pra vocês que a Ahsoka tinha acabado, mas os nossos vídeos sobre a série não, porque ainda tem muita coisa pra ser discutida com aquele final que deixou diversos núcleos em abertos. E o primeiro desses núcleos que a gente vai tratar é dos Jedi e dos usuários da Força que permaneceram em Perídia, atrás agora, né, daquele grande poder que chamava por Baylan Skoll, o poder que foi no final revelado. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e depois, se gostarem do conteúdo, curte também. E também queria aproveitar para de novo agradecer todo o suporte que vocês estão dando em relação a esses vídeos de Ahsoka. Bom, primeiro de tudo, os deuses de mortes, eles representam a força em seus três estados, né? O lado sombrio, o lado luminoso e o equilíbrio. E eles aparecem na terceira temporada da série de Clone Wars, quando Anakin, Obi-Wan e Ahsoka Tano acabam sendo emboscados e chegando neste local. Mas espera aí, né? O caminho que o Baylan achou para chegar nesse reino foi estando em outra galáxia. Como que o Anakin, a Ahsoka e o Obi-Wan chegaram lá em Clone Wars? Essa resposta já vem até como um indicativo de como a Ahsoka pode fazer para depois voltar para a galáxia dela, não tendo mais os Purrgil para ajudar, não tendo as coordenadas de um mapa, nem material necessário para construir um hiperpropulsor que vá jogá-la de uma galáxia para outra. Então lá em Clone Wars acontece o seguinte: a Ordem Jedi, ela recebe um pedido de socorro e eles mandam o Anakin, Obi-Wan e a Ahsoka para lá. Eles seguem as coordenadas que eles deveriam seguir, mas eles não chegam onde estava a outra nave da República esperando por eles, a nave do Capitão Rex. Eles chegam em um outro lugar que ninguém sabe onde tá. Então, tipo assim, era para eles encontrarem um cruzador que já estava esperando eles na coordenada. Eles foram para essa coordenada, chegou lá, não tinha cruzador nenhum, e o cruzador que estava lá, estava falando com eles ainda, falou: ué, mas vocês não estão aqui. Então, deu essa confusão e do nada eles foram atraídos para um planeta, né? Parecia uma nave gigantesca, é uma massa orgânica no meio do nada. É dessa forma que a Ahsoka descreve esse novo planeta que puxou eles ali. Então, eles foram emboscados de uma forma bem subjetiva, não dá pra gente entender muito bem o que aconteceu, mas eles saíram da galáxia deles ali, né? Então eles foram puxados para este lugar porque o Anakin era necessário neste reino de mortes, né? Então, quando eles chegam neste local, o Obi-Wan, ele fala uma coisa muito interessante que na época pode ter passado despercebido pra gente, que é o seguinte: eu não consigo nem ver a nossa posição exata na galáxia, ou se de fato estamos na nossa galáxia. Então o Obi-Wan, ele fala isso, mostrando que eles estão completamente perdidos, e agora com o que a gente viu em Ahsoka, né, que um portal para este reino de mortes está em Perídia, eles muito provavelmente não estavam mesmo na galáxia deles, né? Eles tinham feito essa viagem, mas de uma forma bem diferente, de uma forma que parecia um sonho, ninguém entendeu muito bem o que aconteceu, mas sempre bom a gente falar que nós estamos lidando com divindades conectadas à força. Então, para esses seres, muita coisa é possível de formas que a gente desconhece, né? De formas que a gente não sabe a resposta. Rex, do you read me? We're at the rendezvous point awaiting your arrival. Where are you? Sir, we are at the rendezvous point, and there's no sign of you in our scanners. Oh, come on. That's impossible. Something's wrong. We're at the exact coordinates where the distress signal originated, but there's nothing here. Então logo que eles chegam nesse reino, eles estão ainda tentando entender muito bem como funciona. O Obi-Wan, a Ahsoka e o Anakin, eles vão percebendo algumas coisas. Então, conforme eles andam, as estações do ano, elas vão mudando no próprio dia, conforme eles vão andando ali. Então, vai de primavera para verão, para inverno, para outono, vai rodando tudo a cada passo que eles dão. Então já dá pra gente perceber que as coisas não funcionam de uma forma comum, que aquele ali não é um simples planeta. E eles são interceptados pela filha. Então, esses três deuses de mortes que o Baylan estava buscando, eles representam o lado sombrio, que é o filho, o lado luminoso, que é a filha, e o equilíbrio, que é o pai que mantém os seus filhos em harmonia para que nenhum dos lados prevaleça no mundo e para que a força no mundo inteiro, na galáxia toda, no universo todo, né, porque transcende galáxias aí, se mantenha em equilíbrio. Então, quando o Anakin tá lá perguntando o que tá acontecendo, quem são essas pessoas, né, esses seres, a filha fala o seguinte para ele:
nós somos o meio, o começo e o fim. E vocês lembram bem o que o Baylan falou que ele estava buscando? Ele estava buscando o começo, né? Então, isso aí já é a primeira dica que tem lá em Clone Wars para responder o que o Baylan buscava, agora confirmado são os deuses de mortes. Something calls to me. Can't you hear it? Something stirs here. Este planeta, ele é o meio por onde toda a força do universo passa. Ele é um amplificador da força e um ímã, ou seja, lá dentro, né, você se torna mais forte e esse planeta ainda atrai a força, né? Então, por isso que o Baylan sentia algo chamando ele, porque ele é muito conectado à força, mais do que a própria Shin-Hati, né? Então, por isso que ele conseguia sentir esse chamado e ela não. E isso também está respondido nesses episódios de Clone Wars, né? Essa região de mortes funciona como um ímã e um amplificador. Então, quanto mais perto, mais fácil deve ser de manusear a força. Isso também já ajudaria a gente a entender como a Sabine conseguiu desbloquear de vez o seu poder. Uma vez desbloqueado, aí ela já consegue ter essa conexão mais forte também. E é um ímã, então por isso que o Baylan estava sentindo esse chamado e provavelmente a Ahsoka também estava, só que ela não entende muito bem. A Ahsoka, ela foi parar em mortes quando ela era muito jovem, né? Vocês lembram do flashback que ela teve no episódio 5? Ela era aquela Ahsoquinha lá que foi parar nesse reino. Então essa Ahsoka muito mais experiente, ela não deve nem lembrar muito bem disso, nem considerar essa possibilidade estando em outra galáxia, né? Porque ela não sabe como ela foi parar lá. E Mortis começa a pregar peças no Anakin e na Ahsoka, eles começam a ter visões. A Ahsoka tem uma visão muito interessante do auge dela, ela muito mais velha, provavelmente na idade que ela está hoje na série dela, e essa miragem que ela tem, essa visão, esse sonho, diz pra ela que uma semente do lado sombrio está sendo plantada nela por culpa do Anakin. There is a wildness to you, young one. Seeds of the dark side planted by your master. Algo que a gente não tinha percebido na época, mas que aqui no flashback que a Ahsoka tem, quando ela está lá no mundo entre mundos tentando se libertar dos seus conflitos, ela percebe que o Anakin sempre esteve um pouquinho conectado com o lado sombrio pelas ações dele, naquele momento lá que está sendo descrito como a cena mais fantástica visualmente falando de Star Wars, quando ele dá aqueles flashes de Vader no Anakin de Clone Wars mesmo, antes dessa conversão. E então a Ahsoka percebeu isso agora na série dela, mas lá em Clone Wars já havia sido avisado. Você tem uma semente do lado sombrio em você que está sendo plantada pelo seu mestre. E a Ahsoka, ela responde essa miragem que ela está tendo dela mesma mais velha, falando assim: eu confio no meu mestre, ele é meio impulsivo sim, mas ele nunca se tornaria isso, né? Então é muito legal da gente vendo esses detalhezinhos, é fantástico. Eu adorei rever todo esse arco de mortes e ir pegando esses detalhes que o Filoni colocou em Ahsoka anos depois. E o Anakin, ele chega até o pai, que é o equilíbrio, e o pai que estava chamando o Anakin, por quê? Porque ele precisava ser substituído, e como ele via no Anakin ali o escolhido, era o Anakin que deveria assumir esse posto, assumir o papel daquele que mantém o equilíbrio entre o lado luminoso e o lado sombrio. E ele diz ao Anakin outra coisa que conecta diretamente com tudo aquilo que o Baylan estava falando. You're a Sith Lord. You have a very simple view of the universe. I am neither Sith nor Jedi. I am much more. And so are you. E o Baylan, quando ele tá conversando com a Shin-Hati, ele fala, né, Sith, Jedi, o que eu tô procurando aqui é algo muito mais poderoso, é algo que vai me ajudar a quebrar essa roda de poder, vai me ajudar a quebrar essa parada que ou o Império tá na frente, ou a Nova República tá na frente. Então, o Baylan buscava um poder muito maior do que Sith e Jedi, e aqui o pai falando com o Anakin, ele fala, nós aqui, né, eu e meus filhos, somos muito maiores do que Sith e Jedi juntos. Então, de novo, outra conexão direta com o que o Baylan estava falando com a Shin-Hati. Aqui tem um avisinho pro Baylan, inclusive, né, porque o pai falando com o Anakin, ele fala, muitos tentaram alcançar este nosso poder, inclusive o Sith. Então não é uma coisa muito boa você ir atrás do poder dos deuses de mortes, né? Só que vocês vão ver aqui o que acontece com essas divindades no final, então pode indicar que tem um gap aí que o Baylan esteja disposto a ocupar também. Aqui nós temos um ponto muito interessante que o lado sombrio, o filho, ele chega para tentar corromper o Anakin e ele faz uma proposta que também, de novo, está conectada com tudo o que o Baylan estava buscando. Trazer a paz ao universo. Isso significaria a fim da roda, exatamente o que o Baylan busca. Mas essa proposta veio do filho, que simboliza o lado sombrio. Então realmente o Baylan tá mais pendendo para esse lado. Porque o filho viu o Anakin ali, chegou para ele e falou, Sith e Jedi, a gente pode destruir os dois, a gente destrói os dois, porque só assim a gente vai
conseguir trazer a paz para a galáxia. Não é o equilíbrio, é a paz. E a paz simbolizaria o fim da roda. Uma outra coisa que o Baylan tinha falado para Shinra, que também cabe muito bem nessa citação do filho, é que ele gostava muito do conceito da Ordem Jedi, que era de serem guerreiros da paz, né? Não de momentos de guerra, de momentos de paz. Então, o filho lá do Sombrio ofereceu ao Anakin a oportunidade de trazer essa paz, derrubando os dois lados da força, os Sith e os Jedi, né? Isso é lógico, era uma armadilha do filho, mas uma armadilha que se o Baylan escutar, ele muito provavelmente poderá cair. E nós chegamos aqui, esse arco ele mexe muito com o Anakin, né? Falando que ele é o escolhido e ele fica negando isso toda hora. O Anakin mesmo fala que o escolhido é um mito, que não existe, que ele não se vê dessa forma. Só que aí o pai, ele propõe um desafio ao Anakin, e o Anakin nesse desafio consegue subjugar o lado sombrio e o lado luminoso da força. Ele consegue subjugar divindades que representam esses dois extremos. Então, depois do Anakin mostrar todo o seu poder, o Obi-Wan fala pra ele, né? Esse planeta tem muito mais a presença da força do que qualquer outro lugar que a gente já esteve. Então use isso a seu favor, conduza ela. E o Anakin faz isso e ele consegue fazer com que o filho e a filha se ajoelhem perante ele. E aí o pai fala: só o escolhido conseguiria fazer isso. Só você consegue manter os meus filhos em ordem, consegue subjugar o lado sombrio e o lado luminoso. Então Anakin ele dá essa demonstração de poder absurda e coloca duas divindades de joelho perante a ele. Isso é fantástico. E depois todo esse arco vai se desenvolvendo e a Ahsoka acaba sendo mordida pelo lado sombrio em mais uma das maquinações do filho para tentar obter o Anakin e tentar conseguir derrotar o lado luminoso e liberar de vez o lado sombrio no universo todo, para aumentar a força do Sith, diminuindo a força também dos Jedi, ou seja, todos aqueles que se apoiam no lado sombrio ficariam mais fortes se esse equilíbrio acabasse com o lado sombrio prevalecendo, e era isso que ele queria. Então ele morde a Ahsoka, depois tem toda uma treta e a Ahsoka acaba morrendo, e a filha, que representa o lado luminoso, acaba morrendo nessa situação toda. Então ela tinha tomado uma facada com uma adaga especial que poderia matar essas divindades, e ela estava nos seus últimos momentos de vida, né? E como seu último suspiro, ela dá um sopro de vida para a Ahsoka acaba ressuscitando e ela morre de vez. Essa foi a última ação da filha que representa o lado luminoso. E essa filha depois ela retorna no formato de Morai, essa corujinha, às vezes aí com a Ahsoka, mostrando que a Ahsoka está no caminho certo. Quando a Morai aparece, quer dizer que a Ahsoka está onde ela deveria estar. A Morai aparece para ela em alguns momentos de Rebels, como por exemplo quando Ezra salva a Ahsoka no Mundo Entre Mundos, aparece quando a Ahsoka encontra o Mandaloriano e o Grogu em Mandalorian, e aparece aqui também em Perídia. Então a aparição da Morai nesse finalzinho de Ahsoka também é muito importante, porque mostra, né, aquilo que a gente já sabia, que a Ahsoka até fala pra Sabine: nós estamos onde nós deveríamos estar. E aí nisso tudo, o lado luminoso é o primeiro a cair, e essa pode ser a resposta de por que na montanha ali o lado luminoso estava faltando. Então na montanha que o Baylan está, ele está em cima do dedo, onde o equilíbrio aponta para um lugar, a gente vai falar disso daqui a pouco, e nós temos do lado esquerdo o lado sombrio, que é o filho, e quando deveríamos ter ali o lado luminoso no lado direito do equilíbrio, nós temos um rombo na montanha, um rombo que poderá ser preenchido com a Ahsoka ali. Ela não vai tomar esse lugar, muito provavelmente, talvez até tome, né, mas ela vai ajudar a restaurar esse lado luminoso que está faltando em Perídia, algo que desequilibrou o poder naquela região, naquele planeta, e pode ter sim assustado as grandes mães e todo o povo da Tomiri, e até próprio Troll, que estava desesperado para sair de lá. Uma coisa bem legal desse arco é que o lado sombrio, tentando corromper o Anakin também, ele mostra ao Anakin o que ele se tornaria. Ele mostra ao Anakin o Vader e tudo o que ele faria depois, com a Padmé, com o Obi-Wan. E o Anakin fica completamente perdido e assustado. Ele fala: não, eu não posso me tornar isso. E o lado sombrio fala pra ele: se você não quer se tornar isso, eu te ajudo, porque a gente acaba com essa porra toda de Sith e você não vai virar nada. E o Anakin acaba indo. We will destroy this emperor you see in your visions, then we shall end war, corruption and suffering throughout the galaxy. E aí depois, o pai, que representa o equilíbrio, ele apaga a memória do Anakin. Ele fala: meu filho te mostrou algo que você não deveria ver. Algo que pode acontecer, mas talvez não aconteça, vai depender de você. Então eu apaguei da sua memória. O Anakin, então, ele perde essas recordações, ele perde esse vislumbre de futuro que ele teve. É fantástico, inclusive, porque no final de toda essa situação, ainda tem a marcha imperial do Vader tocando. Isso é muito antes dele se tornar o Vader de fato, né? E aí quando acaba tudo isso, o Anakin acaba de novo ajudando o pai no plano de conter o filho, porque agora que a filha já tinha morrido, o lado sombrio estava muito mais poderoso, e se ele conseguisse sair desse planeta de mortes, aí sim o lado sombrio estaria em total desequilíbrio e total vantagem em relação ao lado luminoso.
E o filho de novo faz a promessa, nesse momento que o Anakin vê ele se tornando Vader, o filho faz a promessa de trazer a paz, matando estes seres Sith do lado sombrio, né? Então, de novo, tem muita conexão com o que o Baylan quer, trazer a paz, né? Trazer aquele conceito antigo da Ordem Jedi e acabar de vez com essa roda. Mas isso é uma armadilha do filho. O Anakin, então, ele restaura o equilíbrio matando o filho, né? A filha já estava morta, ele mata o filho, o pai morre também. E aí depois, eles três, Anakin, Obi-Wan e Ahsoka, eles vão embora de Mortis. E quando eles retornam, eles estão na galáxia ali onde eles deveriam estar, na frente da nave que eles deveriam ter estado naquele primeiro momento. E eles estão conversando com o comandante desse cruzador da República, que é o Rex, né? O comandante Rex. E o Rex fala pra eles, vocês sumiram por um instante. Aí o Anakin fala, um instante nada, a gente subiu por mocota. Aí o Rex, não tô entendendo, depois você me explica. Então, eles tiveram um estalo de tempo no mundo real, mas para eles passou muito mais tempo, ou seja, esse reino de Mortis é um local que não está nem em tempo nem em espaço sincronizado com o resto do universo, ele funciona com as suas próprias regras. Então sim, se a Ahsoka acabar entrando ali, ela pode sair na galáxia dela, ela pode sair no lugar onde ela é necessária, ou nunca sair de lá. Então agora vamos falar desse finalzinho de Ahsoka, de alguns detalhes que deu pra reparar. Vocês agora já têm todo esse contexto do que é o Reino de Mortis e de quem são essas entidades, né? Entidades que morreram ali, mas eu não sei como que uma entidade desse nível morreria de fato, né? Acho que elas retornam de alguma forma, por mais que o pai estivesse falando que ele precisava do Anakin assumindo o lugar dele. Nós temos o Baylan no dedo do pai, o pai está apontando para uma montanha e lá no fundo a gente consegue ver um feixe de luz. Esse feixe de luz pode ser a entrada para Mortis, né? Então o Baylan está buscando essa passagem, esse véu, essa entrada parecia um véu mesmo, então é um véu que separa realidades ali que estejam conectadas de alguma forma, mas que não são transitáveis da forma comum. O Baylan tem que passar por ali e talvez seja uma passagem que você só enxergue estando aonde ele está, estando em contato com essa montanha do pai, do filho e da filha. Então o Baylan agora teve o dedo apontado e conseguiu ver o véuzinho para ele entrar no Reino de Mortis e ir caçar esse poder que são as entidades que representam os lados da força, entidades que têm uma relação com a força como nenhuma outra entidade já tem. Então a gente pode vê-los como os representantes de fato do lado sombrio, do lado luminoso e do equilíbrio, né? A força dentro de Mortis, ela funciona de um jeito que em nenhum outro lugar ela funciona. Ali é o lugar onde ela é mais forte, porque aquele é o fluxo, ele é o núcleo de todo o fluxo da força. Então a força vai para cá, vai para lá, mas sempre vai passar por Mortis, né? Então ali é onde tá cheio da força mesmo. Então todos os Jedi que entrarem ali também serão potencializados por esse poder Jedi, Sith, qualquer usuário da força. Então nós temos 4 nesse momento em Perídia. E o que pode acontecer? A Ahsoka e a Sabine, elas sabem que o Baylan provavelmente estava querendo alguma coisa em relação à força, mas elas não sabem muito do plano dele em si, né? Mas a Shin-Hati sabe. E a Shin-Hati deve ter ido para aquele bando de caçadores ali para dominá-los, para ir atrás do Baylan, porque ela não tem uma ambição de tipo, vou ficar aqui, vou liderar esse bando e foda-se. Não, ela quer achar o mestre dela sim, porque é a única pessoa que ela respeita e admira de certa forma. Acho que ela tá até pegando um pouco de admiração pela Ahsoka também, mas ainda não, ainda tá meio distante. E o que eu acredito que vai acontecer aqui numa segunda temporada de Ahsoka é que a Ahsoka e a Sabine irão encontrar a Shin-Hati vai acabar falando o que o Baylan tava querendo, né? E aí elas 3 vão acabar se encontrando com o Baylan e os 4 vão parar dentro de Mortis. O que vai acontecer em Mortis, o que vai acontecer com essas divindades, aí eu já não sei. Agora uma coisinha que a gente tem também que estabelecer aqui, que gera muita confusão, é que tem muita gente na internet que tá cravando que o Anakin é o equilíbrio, que o Anakin é o pai. Gente, como a Gabi falou lá no nosso podcast, no Wookiee Talk, e como eu acabei de falar aqui, o Anakin ele nega essa proposta de assumir o lugar do pai. Ele nega que ele é o escolhido, isso daí tudo bem, ele poderia ser mesmo negando, mas ele nega a proposta de assumir o lugar do pai. Então ele não é o pai, tá bom? O Baylan, como ele estava na estátua do pai ali, ele pode assumir esse lado do pai, e aí o lado do filho poderia ficar pra Shin-Hati e o lado da filha pra Ahsoka, que tem essa conexão com a Morai. Agora, o que vai acontecer com esses 3? Se eles vão acabar ficando ali, só a Sabine vai sair? Eu não sei. Eu acho muito difícil o Dave Filoni tirar a Ahsoka desse filme que ele tá criando do Herdeiro do Império. Ele preparou o encontro do Thrawn com a Ahsoka nesse final de uma forma também muito boa, porque
o Troll provoca a Ahsoka, ele fala, né, eu conheci o seu mestre, eu sabia tudo que você faria, e uma pena que a gente nunca tenha se visto pessoalmente, e provavelmente agora a gente nunca vai se ver, mas eu venci, vida longa ao Império. Essa fala é sensacional e deixou a Ahsoka muito mordida. Quem vai derrotar o Troll, eu acredito que seja sim a Ahsoka, aquele golpe final, né, aquela última pá de cal a ser jogada nesse herdeiro do Império, eu acredito que vai ser a Ahsoka. Então, eu não vejo ela neste momento ficando ali em Mortis no lugar da filha. Mas é provável que isso venha a acontecer depois, né? Então, podemos sim, como eu falei aqui, essas 3 divindades, elas meio que morrem no final. Então, esse equilíbrio foi restaurado, mas dessa forma, de uma forma que não é a forma que deveria acontecer. Mas assim, tudo que o Baylan busca também, como eu falei para vocês nesse vídeo em diversos momentos, é o filho que propõe. Então, o maior sentido que nós temos aqui é do Baylan assumindo o lugar do filho e trazendo um desequilíbrio tão grande para o mundo que nem Sith nem Jedi conseguiriam pará-lo, então trazendo aquilo que ele quer. Uma paz, mas não uma paz pacífica. Uma paz dando a ele mesmo uma força tão incontestável que ninguém conseguiria combater. Então eu acho que o Baylan pode acabar alcançando esse poder, mas ele seria corrompido, poderia acontecer com ele igual aconteceu com a Ahsoka em Clone Wars, né? Então é um poder muito grande, um poder que o próprio pai fala. Muitos tentaram alcançar a gente aqui, mas tipo, não é tão simples assim, são entidades da força. É algo superior a Jedi, a Sith, a Jedi Sombrio e qualquer outro tipo de usuário da força. O que nós temos de concreto é isso, nós temos 4 usuários da força em Perídia, próximos a esse portal de Mortis. E eu não duvido que a Ahsoka ela termine realmente assumindo o lugar da filha e se tornando uma entidade da força que represente o lado luminoso, ficando em Mortis para toda a eternidade, cumprindo este papel. Isso daí justificaria a Ahsoka não aparecer na trilogia sequel, mesmo que dê pra gente escutar a voz da Ahsoka quando a Rey escuta diversas vozes ali conectadas à força, mesmo sem ter conhecido a Ahsoka. Então a Ahsoka ela não morreria, ela se tornaria algo maior, uma entidade representando o lado luminoso. Seria fantástico, uma bela homenagem, e do jeito que o Filoni gosta da Ahsoka, eu acho muito provável que ele dê esse final pra ela, mas não antes dela voltar, dela enfrentar o Troll e dela ser ponto central deste filme que ele vai lançar. Então eu acredito que a Ahsoka vai chegar em Mortis com o Baylan, com todos esses personagens que estão aí, eles vão ter alguma situação ali, depois eles vão sair de lá, vão enfrentar o Troll e depois a Ahsoka vai entender que ela precisa voltar pra lá pra assumir esse papel, sabe? Acho que isso que pode acontecer sim no futuro dela. E também faz até sentido o Baylan e a Hat completarem essa trindade da força, né? Aí ele ficaria como o equilíbrio e ela como o lado sombrio, mas não por conta dessas inclinações dos dois, né? Como eu já disse aqui várias vezes, e sim porque faz sentido os dois terminarem juntos e não faz tanto sentido eles se envolverem nesse conflito com o herdeiro do Império, né? Então eu acredito que eles podem já ficar lá. A Shin-Hat, ela, o lugar dela é do lado do Baylan, né? Ela percebeu isso e ele fala no começo: eu estou preparando você para algo muito maior. Talvez ele até soubesse da necessidade de 3 usuários da força cumprirem esses postos, né? Talvez o que o Baylan queira é assumir essa forma, sabendo desse gap de poder que está acontecendo ali, sabendo que essas 3 entidades foram derrotadas quando Anakin passou por lá, então ele talvez possa realmente estar querendo levar 3 usuários da força, ele e mais 2, para cumprir esses lugares, né? Eu acho que ele e a Hat eles podem acabar ficando lá, a Ahsoka sairia e voltaria depois, porque ela ainda tem um papel a cumprir nessa outra história maior. Então nós temos a Shin-Hat atrás do Baylan, o Baylan encontrando este portal e provavelmente os 4 irão se reunir em Mortis na segunda temporada de Ahsoka, uma segunda temporada que ainda não foi oficialmente confirmada pela Disney, mas deve ser nos próximos dias, semanas ou meses. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sobrou alguma dúvida, perguntem aqui que a gente responde, e também peçam outros temas de vídeos de Star Wars pra gente continuar fazendo semanalmente, pelo menos 2 por semana eu vou tentar trazer pra vocês. É isso, pessoal, muito obrigado, não esquece de curtir, até a próxima, tchau, tchau.